na ferramenta podcast. Papo de fogo alto, tudo aqui é fogo alto. Vai dar certo, chama de catraca, bola de fogo alto. Fala na ferramenta podcast. Papo de fogo alto, fala ferramenta podcast. Papo de fogo alto. Então, cara, como você entrou nessa cachaça aí? Porque quem entra, isso eu já falei em outros podcasts, quem entra nunca mais sai, cara. E quando você começa a passar informação para outros profissionais, aí não tem como. Não tem como. Aí desanda, né, cara? Cara, eu entrei na área metalmecânica lá em 2003, através de uma grande escola de São Paulo, do Brasil, né? Que fez uma seleção para uma empresa e ela fazia essa seleção através de prova e testes. Graças a Deus eu fui selecionado lá em Sorocaba, eu sou de Jandira, a região metropolitana ali de São Paulo. Fui selecionado no teste, passei no teste do Senai e entrei nessa empresa para trabalhar lá, Duque, 10 meses. Fazer um estágio lá, você aprendia a parte teórica nas salas de aula e depois do almoço, das 7 ao meio-dia, teórica, da 1 às 5, prática. E isso, cara, agregou muito. Porque tudo que você aprendia de cálculo lá em cima com o professor do Senai, que ia nas estruturas da empresa, a gente desenvolvia em fábrica. Isso foi lá em 2003. Graças a Deus fui registrado por essa empresa. Entrei como ajudante de caldeireiro, né? A gente que começa na área sempre tem os padrinhos caldeireiros, os tiozão, os anciões da caldeiraria, né? E graças a Deus tive a sorte de pegar alguns bons que tinham essa cultura de passar o conhecimento. E pronto, de lá para cá, igual você disse, tive a oportunidade de sair da área, fiz até contabilidade, cara. Talvez vislumbrando outras coisas, mas não consegui sair, porque a cachaça embriagou de uma forma que... Quem avisa, amigo filho. Quem entra nessa área, fica muito difícil sair. Exatamente, só sai quando se aposenta. E mesmo assim, quando tá aposentado, ele tá lá, fuçando. Ah, não, aí monta uma oficina no fundo de casa. Aí quer fazer arte, quer fazer um montão de coisas que ainda continua dentro da área. Não tem como fugir, cara. Não tem. Isso eu falo de carteirinha, que eu conheço vários que já estão aposentados, mas mesmo assim respira metalúrgica, respira caldeiraria, tubulação. E é legal isso. Eu acho muito interessante quando o profissional ama a função, aquilo que ele escolheu para levar o ganha-pão para casa, né? Sim, Como sim. falavam os antigos. Sim. A gente sabe que, sem hipocrisia nenhuma, a gente trabalha, lógico, pelo dinheiro, atrás do sustento, mas se você não fizer aquilo que você não gosta, não tem o mesmo sabor, né? Acredito eu. Tanto que, igual eu disse, algumas outras oportunidades apareceram durante o percurso aí, para tentar, para me desviar um pouco do caminho da metalmecânica, mas quanto mais eu tentava ou oportunidades apareciam, mais nela eu ficava. E nesse percurso, entre qualificações e cursos, fiz aí alguns cursos na área. Dentro da área de metalmecânica também fui para a área de qualidade, onde também conheci bastante coisa. E o aprendizado maior não é a escola que dá, não é certificado, mas é o dia a dia ali, né, Duque? Você tá no dia a dia conhecendo pessoas, agregando ali. Esse é o segmento que eu costumo falar para a galera que está assistindo aí, que todo dia você aprende alguma coisa. Todo dia é uma lição diferente que você aprende com pessoas, que não tem tanto tempo de experiência na área. Às vezes a pessoa entrou ali uma semana, mas ela te passa alguma coisa que você consegue subtrair e agregar para você. É interessantíssimo essa nossa área. Por isso que eu sou tão fã. E dentro desse segmento... Inclusive, quando a gente preenche aquele nosso currículo, a gente preenche o currículo e tal, aí coloca as nossas funções, os cursos que nós fizemos e tal. E no Brasil é normal o cara ter lá a função de soldador, a função de soldador eletrodo, soldador MIG-MAG, soldador TIG, e depois ele deu um upgrade, foi para tubista e tal. Isso é normal. Aqui na Europa, você já teve alguma divergência de você informar quantas funções você tem e alguém e te olhar assim, mas como é que é isso? Tive. Tanto que aqui
Aqui, galera, não sei se é o seu caso, Duque, você tem que elaborar aí uns 15 currículos diferentes de acordo com a vaga que você quer concorrer ali. E eu tive, outra coisa, detalhe também, questões também da nomenclatura, né? Tem alguns cargos aqui, por exemplo, que você vai conhecendo aqui, com os nomes semelhantes aos do Brasil, mas que as funções são totalmente diferentes. Montador de estrutura, por exemplo, serralheiro montador, que eu achava que era o cara que pingava ali as peças, montava, né? Fazia o pré-fabrico para o soldador montar. Aqui, em algumas vagas, é o cara que vai fazer a montagem lá no sítio, lá na obra. E muitas vezes eu me candidatei às vagas e não sabia disso. E até minha esposa estava comigo numa entrevista que eu fiz aí esse ano, eu me candidatei à vaga de caldeireiro, mas estava no meu currículo também tubista. E a mulher esculachou, a selecionadora esculachou, falou, meu amigo, tubista é uma coisa e caldeireiro é outra. A gente coloca na inocência de agregar, né, informações, fala, quanto mais coisa eu colocar aqui vai me ajudar, mas foi muito pelo contrário, do que ela me esculachou, falou, amigo, não precisa a vaga, porque é a questão da objetividade, né? A vaga aqui é para caldeireiro, tubista é outra coisa. Tubista você mexe com isso, com isso, com isso. Eu falei, não, senhora, eu sei, mas eu coloquei só para agregar. Faça um currículo de cada. A vaga aqui é para caldeireiro. Se não é para tubista, é outra coisa. Acabou que eu desisti da vaga, até porque as condições de trabalho lá não eram tão interessantes, mas isso ficou claro que aqui você tem que desenvolver o seu currículo de acordo com a vaga que está sendo oferecida. Senão você cai nessa daí. De fato, você me lembrou uma coisa. Isso daí é importante a gente falar porque muitos que acompanham a gente tem essa dificuldade de entender e, às vezes, até aquelas perguntas, não sei se você já acompanhou lá no Facebook e tudo, tem aquelas perguntas, tem vaga de emprego, eu faço isso, aí vem uma enxurrada de madeirada em cima do cidadão. Então, você que está aí procurando emprego, evite esse problema para você. Sim. Então, é uma dica que fica aqui, que o nosso amigo aqui tem com muita experiência para poder passar para vocês. Então, é interessante que você tenha esse conhecimento para poder evitar alguns problemas na hora que você for adquirir uma vaga de emprego. Sim, sim. Inclusive, isso serve, lógico, para todas as profissões. Soldador, sobretudo, vai acontecer muitas vezes aqui, o pessoal que tem interesse de trabalhar por cá, né, do que é o soldador, dizer que é multiprocessos e, dependendo da empresa, você vai soldar multiprocessos mesmo. E a gente, no Brasil, tem a cultura de cada soldador de cada processo ser registrado para aquela profissão, desempenhar aquela profissão, né?